Boa noite. Hoje é dia 19 de abril de 2025. Nós vamos continuar aqui com o nosso estudo do livro Java 8 Prático. Estamos, acho que no último, penúltimo capítulo já. Oi, menino. Oi, Mulher. Gisele. Não tô ouvindo ninguém. Sério? Peraí. Você não tá me ouvindo? Eu acho que o meu alto-falante aqui. Deixa eu mandar aqui. Agora sim. Ah, tá ouvindo? Era aqui na minha mão. Ah, beleza. Falando aqui que acho que esse aqui é o nosso último, penúltimo capítulo, né? Yes! Pois é. Tava pensando nisso. Vamos ver se a gente conseguir terminar hoje. Senão a Ah, gente faz mais será? um aí. Acho que não, acho Não que tem sei, mais, não não. tem? Deixa eu ver. Deixa eu bisoiar que agora eu fiquei na dúvida Que também. nem o do Java afetivo, o do outro lá, a gente viu e no fim não tinha o Tinha que nada. assim que vale a pena. Vamos ver se. Não, eu chego até. Acho que até aqui. Ih, não lembro. O fim da Permigen, que é o negócio de memória ali, que é uns parâmetros. É, E anotações tem a parte de repetidas. reflect, aquele parâmetro, parameter names, coisa de reflection. Pois é, de repente é só um post. Eu vou parar aqui, ó, nesse tópico. Tem mais dois e tem mais Se eu ver esse. que tem alguma coisa, daí a gente faz sábado Uhum. pra concluir. Ai, que legal. Acabamos mais um livro, olha que coisa boa. É isso aí. Então, bora pro de hoje. Tem bastante coisinha. Parece pouco, mas vamos ver, né, o que que dá. Tá enrolada aí, Gi, pra começar a ler ou dá pra ler agora? Não, bora. Então, Já colocou pra gravar aí? já pus sim, já tá gravando. Opa. Tá bom, vou fazer minha participação aqui, que eu vou sair um pouquinho mais cedo. Beleza, Bora lá. valeu. É, conversões entre interfaces funcionais. Não existe conversão automática entre interfaces funcionais equivalentes. Mesmo que duas interfaces sejam equivalentes, entre aspas, supplier e privileged action, o compilador não faz a conversão automática. Exemplo de método que recebe um supplier. Ali tem, né, o execute, passando por parâmetro supplier, né, com string e aí imprimindo supplier.get. Aí ele está mostrando também o uso correto, criando o supplier com lambda, passando a função ali, executando, né, ou se quiser imprimir, passando uma string, né? Na verdade, aqui é uma string, né? Porque ele é uma string. Aí chamando o execute, passando o supply como parâmetro. E não ali, né? O de cima. Beleza. Tentativa incorreta usando os privilege action. Erro. O compilador não permite passar privilege action diretamente. Aí aqui tá criando um privilege action passando string, com uma string, né, do type action igual a função com o lambda da string executando uma ação, né, para ele imprimir. Aí passando do mesmo jeito que tá o anterior, ele diz que não compila. Motivo: o método execute supplier não aceita diretamente um privilege action. Como converter usando methods reference? Usamos uma referência de método action run, né? Dois pontinhos run, que é a referência, para indicar a adaptação explicitamente. Privilege action do type string
o action igual a função, passando o lambda, né? Lambda, a string, e aí embaixo, na linha de baixo, execute com action run, chamando o método run com method reference, né? Aí agora o exemplo. Eu nunca tinha. Assim. Eu não lembrava desse supply. Eu, assim, eu tenho uma vaga lembrança sobre ele. Eu acho que lá do Java efetivo, mas eu não lembro direito dele. E esse daqui acho que eu nunca vi. Você tem alguma nova? Esse supplier eu lembro, ele é só uma função. Ele é um que a gente usa só para chamar uma função que a gente quer utilizar. Esse execute, né? É a interface funcional, né? Isso, ele não tem assim, que nem tem uns lá que é true ou false, que tem, sabe, com alguma regra. Ele é o mais simples, se não me engano. Que nem, não, tem o consumer também. Não sei se eu tô confundindo com consumer. É igual aquele comparator, né? É, E esse mas daqui pelo eu que ele não. tá aparecendo aí, ele é só uma função de auxiliar, que tu passa qualquer função para ele, ele executa. Sim. Vamos ver. Bora lá. Tá aqui, interferência de tipos. Vamos dar uma E olhada. privilégio, eu não sei também. Nunca usei. Deixa eu ver. Ai, caraca, tá aqui. É uma interface funcional que tem um run. Se tem um run, result run after privilege exit content. É um run. Ele vai fazer algo. Interessante, já que tá dentro de security. Algo interessante para dar uma estudadinha depois. Bom, vamos ler aqui a nossa classe, né? A gente tem uma classe chamada exemplo, interferência tipos, com o método execute, que esse daqui é o primeiro, né? O exemplo que ele deu. Aqui. Aqui, ó, que é o exemplo que recebe um supplier. Que ele tá colocando, é isso mesmo? Que tá dando um get. Que tá passando supplier get, que é pra pegar a string, né? Que ele tá passando. Depois ele tá passando aqui um exemplo correto, que é com lambda, que tá usando o execute. Interessante, né? Ó, porque aqui a gente teria que no main chamar a função. E aqui a gente já passa de uma vez só, né? Marina, só adicionando aqui, o supplier ele não recebe nenhum parâmetro. Essa é a diferença. Ele só chama uma função simples, que é o método abstrato, é o get. Então, isso é mais usado para imprimir coisas, assim. E não dá para passar nada por parâmetro, né? Tá Então, aqui. é uma funçãozinha simples. Já o privilege action, ele é do pacote security. E daí ele também só que daí ele usa o método run é outro método. Ele é projetado para fins de privilégio de segurança, outra coisa daí. A gente não usou ainda. Né? Achei Tem interessante utilizações saber. diferentes, não é a mesma coisa. Interessante. Interessante. Aí aqui ele deu exemplo com o privilege action, que é a construção que ele fala que não compila, né? Vamos ver aqui, ó. Realmente ele não compila. O que ele dá de erro? O execute requer um supplier, ele não aceita um privilege action, por isso que dá erro. Boa pra gente saber. Mas a gente pode usar ele direto aqui, né? Com o método por referência. É tipo uma Interessante, né? Gambi. Não é Gambi. É uma artimanha. Interessante, né? Sim, ele não vai de um jeito, mas vai de outro. Ó, ele fala que não aceita diretamente, mas a gente pode converter usando o método de referência. É uma adaptação Uma mesmo. adaptação, né? E aí, para acessar, né? A gente deu aqui o exemplo.
que é essa nossa classe, exemplo, new exemplo, e aí a gente acessa os dois métodos que a gente tem aqui em cima, né? Que é esse aqui com supplier, que é este daqui, e esse com o método, a referência de método. Vamos rodar aqui para ver. Então a gente tem aqui, ó, executando um supplier, que é este daqui, e executando uma ação, que é este aqui de baixo. Interessante isso aqui. Não vai de um, vai de outro. Vai saber, né, o que tá rodando debaixo dos panos esse daqui, né? Bem que aqui, ó, ele tá passando... A gente não consegue passar a classe em si, né? Mas quando a gente passa o run, a gente tá passando esse supplier. Agora me deu curiosidade. O privilege, ele vai chamar o método run dele. Só que como a gente não passou nada, ele vai só chamar e não vai fazer nada, né? Mas ele normalmente vai chamar um tal de get privilege lá de uma classe aqui que eu tô consultando aqui, tô vendo, de coisa de segurança lá. Projetado especificamente para a execução do código com privilégios de segurança, normalmente usada para Access Controller. Daí já é demais isso aqui, né? Não sei. Mostrou aqui um exemplo usando, mas é isso, ele vai chamar o run. Interessante, ó, a gente já sabe aqui como fazer se a gente precisar usar essa interface funcional aqui. Isso. Se um não funcionar com direto, né? Porque daí a maioria tu passa ali como referência, né? Não execute ali, né? Sim. Mas daí, se não funciona de uma forma, funciona da outra. Isso aí. Vamos passar o próximo texto aqui, se vocês não tiverem. Continua, Gia, não? Tô cansada aí. Tá. Bora, Bora, então bora. Bora, vamos aproveitar que Que eu saio ali. depois eu sigo. Tá, A Paty tá sem microfone aí hoje. beleza. Qual é o tipo de uma expressão lambda? Lambda precisa de um tipo funcional. Lambda não podem ser atribuídos os tipos que não são interfaces funcionais, né? Que nem a gente estava falando, como object. Tem que ser uma interface funcional. Exemplo que não compila. Ali ele criou um object, uma function, né, para poder ser utilizada. Dentro ali nas chaves, uma impressão normal ali. Eu sou um runnable. Aí ali embaixo daí tá criando uma thread, passando o object, chamando start e dá erro. Aí o lambda atribuída corretamente para a interface funcional, atribuindo explicitamente para o runnable, porque o runnable é a interface funcional, né? Da thread. Aí tá fazendo do mesmo jeito, só que criando uma thread. Em vez de ser o object, né, ele fez com o runnable direitinho ali, chamando o start. Lambda passar, deixa eu. Tá meu coisa pitando aqui direto. Vou fechar meu coisinha aqui. Beleza, deu. Diretamente, lambda passado diretamente como argumento. Quando passamos diretamente no construtor, o compilador usa o contexto para inferir o tipo. Aí, new thread, aí isso aí é meio chatinho, né? Tu abre uma chave, abre uma função, passando como argumento ali direto, né? E a chave também ali, toda a funçãozinha, imprimindo ponto start. É meio confuso, mas tá passando ali tudo junto. O construtor thread abre, abre parênteses, né? Runnable R espera um runnable, então o compilador infere que o lambda é um runnable.
tranquilo. Parece aqueles classe anônima, né? Uhum, Que tu abre ali. É mais um parecido um pouco com isso, só que usando o Lambda. sim. O consultor Thread Runnable. Tá, espera que um ano. Runnable. 4. Target Type. O tipo esperado pelo compilador, baseado no contexto, é chamado de Target Type. O Target Type permite inferir o tipo da expressão lambda, reconhecer que a mesma lambda pode representar diferentes interfaces funcionais. Exemplo, com a mesma expressão lambda e diferentes tipos. Ali está mostrando um callable do tipo string, C igual a função lambda que retorna uma string. Aí embaixo o privilege action, que nem a gente viu, do tipo string, P igual a função de lambda retorna uma string. Então, tu tá definindo ali o tipo, né? Que é uma string. É isso que eu entendi. Na primeira linha, o callable. Ah, tá, não é. O tipo, né? É como se tu tá criando uma instância ali, né? Do, daquele. Não, aquilo, essa linha aí, tu não tá meio que definindo uma functional interface? É, Ou tá esse daqui é uma function interface, esse aqui acho que também, né? Deixa eu ver. target type? Deixa eu ver É, se o tem aqui. Aqui, ó. callable. É, a interface funcional também, ó. Que é um call. Então, volta lá, deixa eu só Vamos entender. entender. Isso, na Interfere primeira o linha. tipo da expressão. Ah, tá. É que ele tá definindo antes, eu acho que é por isso que ele tá meio que criando antes de mandar chamar o método e vai passar por parâmetro, né? Será O que esse target type target. definir o significado. Target type, isso. Será que ele não tá falando assim, ó? A lambda aqui, ela é um. Vai um. O target type, porque ele entende que aqui vai ser um callable e aqui vai ser um privilege action. Então, tipo, ele tá pegando a função e tá entendendo o que ela vai ser. Tipo, é uma atribuição isso aqui, praticamente. Para entender bem, né? Reconhecer que a mesma lambda pode representar diferentes interfaces funcionais. Aquela que tá retorna e aqui retorna, né? A mesma coisa. Isso, como se fosse assim, eu posso chamar uma lambda em diferentes, Ah, né? diferentes coisas, é isso aí. Porque aqui é igual, né, ó. Do igual pra cá é igual. Ó, esse pedaço e esse daqui de cima é igual. Só muda daqui pra cá. Ah, agora tá fazendo Pode sentido. usar em diferentes lugares. Sim, Tranquilo. agora entendi o que ele quis dizer. Eu também, né? Eu sei lá, tá estranho, né? É muito simples. É, exato. O mesmo acontece com o método reference. O method reference também usa o target type para inferência. Exemplo, com o método reference, aí o callable string do tipo string, C igual a callable, call. E o privilege action do tipo string, action igual a callable, type. Ou callable reference, método de call. É estranho, né? Como é que eu vou ler isso? Uhum. Callable method reference de call. Tipo, é igual o de cima, só que tá usando method reference. Sim. Legal. Pode ser adaptar a diferentes interfaces. A diferença entre Lambda e Methods Reference. Methods Reference tornam a inferência mais forte, porque o tipo está mais explícito. Além disso, é permitida a conversão entre interfaces funcionais
compatíveis. Então, por isso que ele força, né? Ele dá uma forçada. Lá naquele outro exemplo, né? É verdade. Boa. Boa. Vamos ver aqui a classe toda. Vou começar aqui pelo main, que acho que vai ser mais fácil da gente entender. Aqui no main ele tem esse aqui, né? Ele tem, fala, o lambda com runnable, que deixa eu ver pra gente ver se ele tá aqui na sequência. É esse daqui, né? Porque ele fala que não compila. O lambda direta, que ele fala esse daqui, que passa direto no argumento. O type com lambda, que é esse daqui. E o type com o método reference. Então, aqui no main a gente tem a chamada dos 4 métodos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele primeiro daqui, né, com o object, que não compila, tá aqui. Qual que é o erro? Ó, fala que o tipo, o target type, of lambda, precisa ser uma interface. Ó, interessante. Object é uma classe. Então, ele fala que para usar esse target type, né, precisa ser uma interface. Então, isso aqui também é uma informação legal para a gente ter na cabeça, né? Que a gente só pode fazer uma lambda quando a gente tem uma interface funcional. Uma interface, pelo menos, né? Que provavelmente é uma interface funcional, porque o lambda só pode ser usado quando tem um método. Então, aqui dá erro. Uma boa coisa da gente lembrar. Com lambda a gente só vai conseguir fazer com interfaces funcionais. Boa. Aqui o lambda com runnable R, que foi o que a gente viu, né? É só runnable. O new, a thread start. Aí a gente tem com a lambda direta, que é ele abrindo aqui e fazendo uma vez, né? Não abre aqui. Aí a gente tem o exemplo do target type. Que ele deu... Ah, tá aqui, ó. O C, ele exigiu aqui um try-catch, por isso que tá aqui no try-catch. Mas é o C.call. E o privilege action tá aqui embaixo. O P.run. E esse call aqui, ele vai imprimir tanto esse quanto esse. Que é a mesma coisa, né, que a gente viu. O retorno uma string é a mesma coisa desse daqui. É como se fosse a chamada do mesmo método, né? Assim, se a gente tivesse o método separado, chamando um método vai de um print, tá aqui. E com o método referência, ele tá dando um exemplo de callable, é uma new. Que classe é essa? Tá aqui, ó, aqui embaixo. Que tem um call e chamada via método de referência. Tá, a gente tem aqui a nossa classe com o nosso método que retorna uma string. A gente tem um callable do tipo string, que passa o C, callable ponto, call. E aqui ele também usa um privilege action. E aqui, que é uma string, então tudo que volta string a gente poderia usar aqui. E também usa um método call, que é a mesma classe, né? Ele tá chamando a mesma classe, o mesmo método, e vai imprimir a mesma coisa. E aí a gente tem aqui o call com que o seu callable ele exige o try-catch e o action, que é esse privilege action, que ele exige o run aqui. Então, vamos ver o que ele foi imprimindo aqui. Ele colocou eu sou um runnable com ponto de exclamação, que é este daqui. Depois ele colocou a lambda direta, né, com ponto de interrogação, uma pergunta, eu sou um runnable. Tipo, tá na dúvida, sou, não sou? Porque não tem, né? Só tá dando a new thread, mas como dá o start a gente sabe que é.
Aí tem o target type com a lambda, que é os dois que a gente viu aqui. Deixa eu descer aqui pra gente ver mais fácil. Que é o execute, que tá aqui, ó, retorna uma string nos dois. E a gente tem esse daqui que é chamado via método reference, que é o que a gente tem aqui, ó. Ele chama duas vezes o mesmo método que imprimir a mesma coisa, que é este daqui, ó. Este daqui, ó, os dois estão chamando a mesma classe, né? O mesmo método da mesma classe. Por isso que ele imprimiu a mesma coisa. Uau! Às vezes eu fico olhando tudo isso daqui, tava pensando aqui, olhando assim, gente, isso aqui é difícil, né? Assim, no começo, a gente pensar onde usar isso no nosso código no dia a dia, né? Às vezes. Que parece... Não sei. Mas eu gosto de pensar... deve ser muito, assim, não treino, né? Mas assim, de você tanto ver no código, fica fácil. Depois de você saber onde usar. Imagino eu. Vou passar mais o texto aqui. A Gigi deve estar saindo. Vou continuar aqui lendo. Limitações na inferência no lambda. Problemas de inferência com lambdas encadeados. Métodos reference funcionam sem problemas. Usuários.sort, comparator, comparing int. Usuário, dois pontos, né? Um método por referência, get pontos. Then, comparing, usuário, get nome. Aqui ele está ordenando os usuários por pontos e depois por nome. Lambda equivalente pode não compilar. Ó, aqui ele está passando por referência e aqui ele está usando o lambda. E ele fala, pode não compilar. É a mesma coisa. Usuário.sort, comparator, compare int, o lambda, o get pontos, then comparing, o lambda, o get nome. Não compila. Interessante. Porque, ó, aqui a gente tem as lambdas encadeadas, né, ó. Compare int, then compare. Então, depois compare. Compare isso, depois compare isso. Solução para compilar lambdas encadeados. Explicitando o tipo no lambda. Interessante, ó. Que é a mesma coisa aqui. Aqui não compila, mas esse, ó, se a gente colocar o tipo, ele vai. Usuário.sort, comparator, compare int, usuário ó, aqui a gente tá dando o tipo, aqui ó, que tá aqui sem tipo, e aqui eu coloco o tipo, é como se fosse o cast, né? Tô dizendo assim, ó, eu quero isso. Lambda, o get pontos, then compare, o lambda, o ponto get nome. Quebrando o encadeamento. Comparator, usuário, comparator, comparator.comparing, o lambda, o get pontos, usuários.sort, comparator, tá usando aqui, then compare, o lambda, o get nome. Faz a mesma coisa, né, ó, só que aqui ele tá dividido em duas linhas. Aqui a gente tem, tipo, o encadeamento e aqui a gente tá separando, ó, porque aqui a gente tá dando ponto, né, então assim, tá continuando. Aqui a gente tem o ponto e vírgula, que é uma linha, um comando e depois embaixo o outro comando. Também interessante. Forçando o tipo genérico no método. Usuário.sort comparator. Aí tá passando aqui o tipo compare int, o lambda o get pontos, ponto then compare, o lambda o get nome. Interessante também, ó, que ele tá passando aqui o tipo. Já tá forçando, né? E preferência por método reference, usuário.getPontos, facilita a inferência dos tipos, usado principalmente em interfaces fluentes, como comparator reversed. Exemplo, o método reversed.
Usuários.sort, comparator compare int, o método por referência getPonts.reverset. Lambda precisa de tipo explícito. Usuário.sort, comparator comparing int. Usuário U, tô passando aqui o tipo do que ele tá fazendo. getPonts.reverset. Eu não lembro o que é esse reverset, mas a gente vai ver, vamos ver se a gente consegue aqui pelo código. A gente vê o que é. Então, tá aqui o exemplo nosso, que é o de encadeamento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa classe. A gente tem uma classe usuário, que tem nome e pontos, o construtor dela, get e um toString. Aí temos o nosso método main, que tem um array list, né, um list de usuários, passando 3 usuários com 3 pontuações, 2 repetidas e uma mais, 150, 120, 120. Então aqui a gente tem um método por referência, que ele tem, né? Aqui é o nosso primeiro exemplo, deixa eu ver. Isso, que é esse daqui, que funciona sem problemas. Usuários.sort, compare.int, usuários.getPonts. Então, ele vem aqui no getPonts. E depois ele compara por nome e imprime aqui no foreach. Então, ele vai imprimir tudo que eu tenho aqui dentro dessa lista. Usando lambda com tipo explícito, que aqui eu dei tipo um cast, né? Não é um cast, aqui na verdade a gente só tá colocando o tipo, só tá nem forçando, mas é informando o tipo que a gente vai querer usar. Então, assim, ó, se o getPonts, você tá informando que é o tipo de usuário. E depois aqui o getNome. Que tá aqui, ó. Ele vai imprimir a mesma coisa. Primeiro ele vai ordenar. Ele vai ordenar por pontos e depois ele vai ordenar em ordem alfabética. E aí ele fez isso. Não lembro o que é esse reverset. Vamos atrás dele, porque eu também não me lembro. Deixa eu ver se eu colocar aqui, se eu consigo chegar nele. Vamos ver aqui o que ele imprime. Imaginei. É o contrário. O reverse é o reverso. Isso aí. Aí ele vai fazendo ao contrário. Ele ordena por pontos, ó. E ao contrário. Ordenou por pontos a nossa sequência aqui de nomes. Boa. Já matamos aqui a nossa curiosidade. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui, assim. Até mais. Isso aí, Patrícia. A memória só tá melhor que a minha. Coisa que acaba fugindo. E o nosso último tópico da noite. Que tem... Parece pouca coisa, né? Você fala assim, não, só... Sim, já tá aqui uns 40 minutos. Mas é coisa pra caramba, né? Pra gente ir lembrando aqui. Mas a gente vai... É coisa que a gente precisa sempre rever, pra não esquecer. Deixa eu ver o que você tá digitando. É muita coisa e muita informação. Exatamente. A gente fala assim, não, são só 3 classes, mas é muita coisa, né, pra lembrar. Lambda é método de referência. É um mundaréu de coisas. Mas vamos lá. Última coisa, a gente aguenta ainda.
Anotações repetidas. Repeating annotations. Anotações é uma coisa que a gente, sim, viu pouco. Tanto no outro livro quanto nesse, acredito. A não ser que vocês viram num sábado que eu aí não vi a gravação. Mas não me lembro. Mas vamos ver aqui. Problema antes do Java 8. Não era possível declarar a mesma anotação várias vezes. Tentativa gerava erro de duplication annotation. Solução repeatable. O arroba repeatable anotação. Agora é possível usar anotações múltiplas em um mesmo elemento. Definindo a anotação repetível. Usar arroba repeatable apontando para um container. Exemplo, arroba roles. Então você coloca, que ele vai se repetir, mas é para tal escopo, né? Para tal, como que ele fala, container. Interessante. Repeatable, roles.class, ok. Documented, rotation, runtime, rotation policy, runtime, target, element type, annotation type, element type, public interface role, string.value. Olha só, ele referencia a outra classe, que também tem, é isso? Container de anotações. Document, rotation, target, que é a mesma coisa aqui. Interface roles, role, value. Tá, vamos aqui na aplicação prática, vamos ver. Role presidente, role diretor, public class, relatório controller. Recuperando anotações reflection. Método get annotation by type facilita o acesso. Relatório controller, controller new, relatório controller, role. Ok, annotation by type. Controller, que é esse, .get class, .get annotation by type. Role.class. Que tá aqui, né, ó. O tipo dele é role. E a gente tem aqui ele daqui, ó. Arrays list annotation by type. For each a system out print ln a.val. Vamos ver isso aqui no código, porque só assim não vai. Então, bora. A gente tem aqui um arroba role, que eu acredito que seja o nome da classe, né? É isso aí, ó. É a classe. Ele faz referência à classe. Interessante. E aí aqui, ó, ele já tá passando... Deixa eu fechar esse. Ele já tá passando o value, né? Que é aqui, ó, na nossa classe. Ele tem esse value, que é uma string. Interessante. E aí ele tem uma classe relatório controller. Aí a gente tem aqui o main. Olha. Relatório controller, role. Que a gente tem aqui a nossa classe que tá passando os dois. O que ele fala aqui? Station annotation. Tá passando aqui, né, as strings. Passando roles controller.get class. Essa aqui, a que tá vazia aqui. .get annotation by type. Ele tá pegando as anotações pelo tipo role. Agora fez sentido isso daqui. .class. Então ele tá pegando, tá dizendo, tá pegando essa anotação, gente. Que coisa diferente. Tá pegando aqui as nossas duas classes, entre aspas, né? Que ele tá pegando a anotação pelo tipo de role. Tá pegando daqui, ó, anotações e tá colocando num array. Olha só, gente. Qual que é o uso disso aqui, será? Nunca vi. Alguém souber aí, que tá vendo a gravação depois, conta lá pra gente se já vê isso daqui em algum código e pra que usou.
E aí tem o array list roles, que é esse daqui que a gente criou. For each role, se tem out.ln, role.value. E o roles? Porque ele só deu a outra classe. Essa daqui só para dizer que a gente pode repetir. É isso? Ah, não. Aqui é o role.value. A nossa array tá aqui. Gente. Ó, aqui a gente tem uma string.value. E no outro a gente tem o próprio array. Que nem tô fazendo referência aqui. Role, cadê ele? Cadê essa? Ah, tá. Esse daqui é só um nome pro Lambda, né? Vamos rodar aqui pra ver. Presidente e diretor. Comentário sobre essa classe, Patrícia, aqui. Também achei, nunca vi. É como ele está fazendo um filtro do presidente. Não um filtro, eu acho, porque ele está mostrando tudo, né? Ele mostra os dois. Ele só está criando um array pelas essas anotações do tipo role. Foi isso que eu entendi. Onde é que você viu que tem aqui um filtro? Pode ser que eu não tô vendo mesmo. Tô cegueta. Eu entendi que esse role pode ter mais anotações de outras pessoas. Como assim de outras pessoas? Tipo de outros nomezinhos aqui dentro? Isso aí que eu entendi, exatamente. A gente pode ter vários aqui que vai ser uma anotação que vai se repetir. Pode ser isso aqui, né? Que ele fala de anotações repetidas, ó. Porque aqui ele vai se repetir. Será que é isso aqui, ó? Ele vai se repetir formando essa classe que tem um array. Deve ser isso. Boa. Agora a gente só fica naquela curiosidade. Onde se usa isso? Que tem que ter uma... Porque a gente fica imaginando o mapeamento disso, né? De manutenção de tudo, porque parece tão diferente. Mas fica aí pra gente matutar também um pouco. Tentar entender mais. Mas é interessante. Isso aqui eu nunca tinha visto. Boa. Mais alguma coisa, Patrícia? Você acha que ficou aqui no ar? Não, isso aí. Tá. Parece pouco texto, mas é muita coisa. Muita coisa pra gente conseguir assimilar, entender e estudar, né, depois, porque ver isso aqui uma vez só, com certeza a gente não vai lembrar. Mas é isso. Patrícia, uma boa noite pra você. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, boa noite.